Ó, quero que vocês olhem para mim aqui agora. Ó. Por que vocês acham que eu estou assim, vestido de preto? É, vestido de pastor, é? Hein? Ó, como é que o tio tá? De preto. Tá bonito? Tá? Combinou? Só faltou o sapato preto, né? É, o sapato não tá preto. Eu não tinha, até tinha o sapato preto, mas eu não gosto dele, não. Vocês sabiam que algumas pessoas, em alguns lugares, quando elas querem mostrar que elas estão tristes, elas se vestem de preto? Sabia não? Às vezes num funeral, quando alguém falece, né? A pessoa se veste de preto. Não, eu não estou triste não, é só porque eu achei bonito. Quem aqui essa semana ficou triste por alguma coisa? Quem ficou? Alguém ficou triste por alguma coisa que aconteceu? Por o que, Levi? Acabou as férias, né? É um momento triste. Semana que vem, ó, vai voltar, né? Para a escola. Hã? Acabou a folga, não foi? Amanhã vai ter um negócio, né, Cadu? Mas, ó, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quando a gente encontra um amiguinho que está triste, o que é que vocês acham que a gente pode fazer para ajudar ele? Alegrar ele. Brincar com ele. Boa, gostei da sua. Dar um presente. Boa, Davi, muito bom. Dar um bolo? Nossa, é. O que mais? Uma vela de aniversário. Nossa. E quando a... Agora, quando a gente fica triste, o que é que a gente pode fazer? Não, quando a gente fica triste. Pedir ajuda para alguém. Olha, gostei dessa. Dizer o que está sentindo. Muito bem. O que mais? Hã? Ou ficar quieto. Vai continuar triste, é verdade. Sabe o que é que a Bíblia orienta a gente a fazer? Sabe o que é que a Bíblia orienta a gente a fazer quando a gente fica triste? O quê? Diga aí. Ler a Bíblia. Será que quando a gente está muito triste, a gente orar, falar com Deus, orar a Deus? Então, olha, vamos ouvir o culto, né, filha? Muito bem. Ó, misturando tudo isso aqui, ó, vê que coisa legal. Uma das coisas que às vezes a gente esquece de fazer quando está triste é a gente falar para Deus, que é o nosso amigo, como nós estamos nos sentindo. Melhor amigo, né? Será que Deus pode ajudar a gente quando a gente está triste? É o melhor amigo de todos. Não sei de quem é essa galeguinha aqui, mas está acertando todos. Viu? A gente pode falar para Deus como nós estamos nos sentindo. Será que Deus pode ajudar a gente? Pode? Porque Ele é bom. Olha aí, tá vendo? Tá formada essa aqui já, viu? Não sei nem porque tá vindo mais. Na próxima vou botar você para pregar aqui. Você quer? Você quer pregar aqui na próxima vez? Quer não? Tá bom assim, né? Então, olha. Você quer, Nicolas? Olha lá. Então, da próxima vez que vocês se sentirem tristes, o que é que vocês devem fazer? Isso. Olha aí. A gente falar com Deus é uma das coisas muito importantes de quando a gente está triste, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos, todo mundo juntando a mãozinha assim, vamos lá, juntando a mãozinha. Fechando o olhinho. Fechando o olhinho. Eu vou falar e vocês repetem, tá certo? Bem alto. Papai do céu, muito obrigado por mais esse domingo. Nos ajuda a lembrar de sempre falar contigo. Quando estivermos alegres e quando estivermos tristes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Agora pode, devagarzinho, descer a escada, a escada, a escada. Pior que os mais, é o filho do pastor, o filho do presbítero. Sei não, viu? Isso, filhinha. Muito bem.
E pode subir lá, que vai continuar o cultinho lá em cima. Tá certo? Para quem tem até 9 anos. Pronto, aí. Deu certo. Eu não estou de preto porque eu estou de luto não, tá? É só para ajudar a ilustrar. Foi feita uma pesquisa durante a pandemia. 40% dos brasileiros no ano de 2020, 40%, sofreram com ansiedade e depressão durante a pandemia. Quase metade da população brasileira sofreram com um desses dois males durante esse momento difícil, né, inicial da pandemia. E a grande verdade é que, apesar de a gente estar numa fase um pouco mais tranquila, em comparação com o início, o coração de muitos ainda estão aprendendo e batalhando com sentimentos profundos e difíceis de lidar. Para nós, como pastores, tem sido o dia a dia trabalhar com isso. Essa semana eu estava conversando com um rapaz que está batalhando nesse sentido. Eu preciso confessar aos irmãos que eu me sinto muito inapto para falar de assuntos como esse, de tristeza profunda. E peço aos irmãos que me perdoem se eu for simplista demais na perspectiva de se tornar prático nessa noite. Mas eu quero compartilhar com os irmãos consolo e conselhos preciosos que nós podemos encontrar para momentos difíceis na nossa vida, que nós podemos enxergar na palavra do nosso Deus. Então, vamos abrir a Bíblia no Salmo, capítulo 6, será o texto dessa noite. Salmo, capítulo 6. O texto diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite. Muitos, ó Pai, têm passado por momentos difíceis, muitos já passaram e alguns outros de nós ainda passaremos. Mas que o Senhor nos console, nos fortifique, ó Pai, para encontrar orientação, consolo e direção, ó Pai, na Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito vá em locais do coração nessa noite, Senhor Deus, que nenhuma palavra, nenhuma pessoa pode chegar a não ser a ação vivificadora e regeneradora, ó Pai, do Teu Santo Espírito. É assim que nós te oramos, ó Pai, e te clamamos nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Esse texto ele traz uma riqueza de detalhes para descrever como Davi se sentia. Ele fala que ele se sente debilitado, seus ossos estão abalados, sua alma está profundamente perturbada, está cansado de gemer. Todas as noites ele chora, a tristeza dos seus olhos se consome. O texto aqui, ele não nos dá muito subsídio para entender o que é que Davi estava passando. Qual era o contexto daquilo que ele estava, que mal havia recaído sobre ele. O primeiro versículo aí que ele fala, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues do teu furor, parece que está tratando de uma perspectiva de pecado, né? Parece que algo aconteceu, ele fez alguma coisa errada e a mão de Deus está pesando sobre ele. Mas ao decorrer do texto a gente começa a ver que ele começa a falar sobre pessoas, sobre inimigos, sobre iniquidade. Esse mesmo versículo, do versículo 1, você vai encontrar no Salmo 38, versículo 1. Só que no Salmo 38 fica muito claro que é um salmo de confissão. É um salmo em que Davi está confessando a Deus, o seu coração, algum pecado. Então, o contexto do salmo aqui pode ser uma doença que Davi estava enfrentando, uma perseguição, um pecado, uma ameaça de inimigos, pode ser muitas coisas. E na verdade, talvez essa falta de definição não seja muito importante, porque a gente consegue encontrar mais identidade. Porque quando a coisa fecha muito, às vezes a gente não consegue encontrar identidade naquela porção das Escrituras, né? Então, é um salmo que você vê alguém aflito diante de Deus, em que várias causas podem ser incluídas dentro dessa perspectiva. E ele começa no começo do salmo, ele gasta aí do versículo 2 até o versículo 7, ele expressando como ele se sente diante daquilo tudo. E ele começa dizendo que ele se sente debilitado, e que os seus ossos estão abalados. É uma perspectiva poética para dizer que algo extremamente íntimo está doendo. O osso, a gente sabe que é a estrutura que está lá dentro. Então, o que o salmista está querendo falar nessa parte é assim, olha, fisicamente eu estou abalado. O meu corpo, ele não está bem. Por quê? Porque também a sua alma não está bem. O texto coloca que ela está profundamente perturbada. E é muito interessante porque nós somos uma unidade. Apesar das vezes a gente querer separar as coisas, né, da mente, do corpo, mas nós somos uma coisa só. Quando nós enfrentamos uma enfermidade física por muito tempo, o que é que aquilo faz sobre a nossa alma? Ela se abate. E quando nós temos um problema de ordem emocional, se aquilo se perdura, o que é que afeta? Afeta o físico. Que a gente chama de psicossomático, né? Começa com o emocional, começa com a mente e começa depois a debilitar o nosso corpo. Porque nós somos uma unidade. E o salmista está dizendo assim, olha, eu estou desmoronando aqui. Essa perspectiva do osso abalado, novamente Davi usa, quando vai falar na confissão dele, lá no Salmo 32, que ele fala que a mão de Deus pesava sobre mim e os meus ossos, eles me doíam por conta daquele pecado não confessado. Então seu corpo estava padecendo da angústia da sua alma. O sofrimento para ele era tanto que ele começava a não ter mais esperança. E o seu coração começa a cogitar, a ver que talvez a única coisa diante do seu futuro é a morte. Porque ele fala, Senhor Deus, na morte não há recordação de ti no sepulcro, quem te dará louvor? É um pedido de desespero, Senhor Deus, me livra, porque eu estou vendo que eu não vou conseguir sair dessa. E aqui ele fala algo que eu sei que muitos de nós já conseguimos nos identificar com isso aqui. Eu estou cansado de tanto gemer.
todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Aqueles momentos escuros da nossa alma, do nosso dia, da nossa vida, em que o momento em que a gente está na cama, a gente só tem vontade de chorar. E isso não vira um momento, mas começa a virar uma rotina. Todas as noites. E aqui ele usa, da hipérbole, do exagero, para poder conseguir exprimir o quanto o seu coração estava perturbado. Eu alago o meu leito. Gente, ninguém alaga o seu leito de lágrimas. Mas ele queria mostrar o quanto o coração dele estava triste e constantemente triste na sua batalha. Meus irmãos, depressão pode ter várias causas. Você pode ter uma depressão biológica. Assim como o cérebro, ele é um órgão do seu corpo, ele pode falhar e parar de produzir substâncias importantes para o nosso equilíbrio emocional. Quando isso acontece, você tem uma pessoa que vai precisar de medicação o resto da vida, igual uma pessoa que tem problema de rim. Igual uma pessoa que tem qualquer outro problema, de depressão, e seja como for. Uma parte do seu corpo, ela não produz a substância que você precisa para poder se manter equilibrada. Mas existem outros tipos de depressão, existem depressões circunstanciais, em que o momento em que eu estou vivendo é tão pesado, tão difícil, que aquilo vai me projetando para um espiral de tristeza tão profundo que eu não consigo sair. Mas a partir do momento que a circunstância começa a melhorar, e com ajuda, a gente consegue sair. É um processo difícil, pode levar muito tempo, mas pode haver solução. E também existem depressões espirituais, fruto de pecado. Momentos da nossa vida em que nós tentamos viver uma dualidade de vida, podendo colocar, achando que a gente consegue viver uma vida que parece que agrada a Deus, mas ao mesmo tempo cultivando o pecado às escuras. E aquilo vai começando a causar uma confusão e um problema interno gigantesco, a tal que você vai se consumindo por uma tristeza que Deus vai fazer pesar sobre o seu coração. Muito bem. A primeira coisa que eu quero que vocês olhem para essa primeira parte do texto sobre os sentimentos que Davi está expressando aqui. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que Deus se preocupou em fazer Davi escrever esse texto. Davi está externando algo há mais de 3.000 anos atrás, que nós conseguimos nos identificar e às vezes nos seus detalhes, nas suas perfeições. Deus está dizendo para a gente que nós não estamos sós. Um homem que tinha uma incrível comunhão com o Senhor, também enfrentava momentos como esse, em que a sua alma ficava profundamente perturbada, que ele alagava o seu leito de coração. Ninguém está acostumado a ver Davi assim. Davi era o guerreiro que ia para o campo de batalha e não perdia nada. Não é verdade? Enfrentou o gigante Golias. Foi escolhido por Deus desde pequenininho para ser rei. A salvação de Israel que libertou Israel contra todos os inimigos. Mas no seu íntimo, muitas vezes, traído por companheiros, traído até pelos seus filhos, nós encontramos um Davi frágil, entregue, com perturbações e conflitos no seu coração. Então a primeira coisa que eu quero que você leve para casa nessa noite, a partir dessa porção das Escrituras, é que nós não estamos sós, porque quando nós estamos no sofrimento, nós tendemos a nos isolar e achar que aquilo que acontece ou está acontecendo conosco, só nós passamos.
E enxergamos todas as coisas no sofrimento como uma lupa. Colocamos uma perspectiva aumentada em tudo que a gente vive. E Reino de Trevas ama quando a gente se isola. Quando a gente começa a achar que nós estamos vivendo algo, claro que é único na nossa experiência de vida, mas não é novidade naqueles que têm caminhado junto com o Senhor. A outra coisa que eu não sei se você já passou por isso, é porque esse tipo de tristeza parece anticristão. A gente é treinado para dizer assim, cristão só pode ser feliz. Rapaz, Jesus morreu por você na cruz. Você tem um céu prometido e você está triste. Não é? A gente é treinado nisso. E quando a gente começa a ficar triste, a gente fica, poxa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conheço a palavra, a minha família é isso, a minha família é aquilo. E você começa a se sentir triste porque você está triste. De fato, meus irmãos, nós temos muitos motivos para ter esperança, mesmo nas situações mais difíceis. Mas o que nós podemos ver com um texto como esse é que a nossa caminhada com Cristo não nos isenta dos males de viver nesse mundo. Não nos isenta de enfrentar noites escuras da nossa alma. Essa ideia de que viver o cristianismo é viver uma vida de felicidade, ou isso é coisa de teologia da prosperidade, ou é musiquinha de criança, que está errado, né? Que aquele que está com Jesus está feliz. Aquele que está feliz, bata a palma, levante a mão, grite. Podemos estar tristes e com o Senhor. Podemos, aqui. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda sobre essa perspectiva dos sentimentos é que a Bíblia não recrimina a tristeza como um pecado. A Bíblia nos dá esperança, consolo em meio à tristeza. Não há por que se sentir culpado de um pecado quando nós estamos tristes por estarmos passando por uma situação difícil. É claro que se você está passando por uma situação difícil por conta de um pecado, aí fique triste mesmo, porque aí o negócio está... Mas a Bíblia nos aconselha para que nós, se sofrermos, não soframos por conta dos nossos próprios pecados. E daí a culpa é sua. Deus mandou não fazer, você foi lá e fez. Agora vem a consequência do pecado. Agora vai chorar mesmo. Não tem para onde correr. Quando nós nos sentimos assim, nós precisamos nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 26, versículo 38, é um texto que eu gosto muito, quando Jesus sai da ceia, né, da última ceia, ele vai para o Getsemane e ele pega os seus amigos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas vamos ali orar comigo, porque a minha alma está angustiada a ponto de morte. Aquilo que ele sabia, que ele estava prestes a enfrentar, já estava o angustiando. Jesus sabe o que é angústia. Quando Jesus estava na cruz e os nossos pecados foram colocados sobre ele, para que ele pagasse no nosso lugar, sabe o que Jesus falou? Deus meu, por que me abandonaste? Por conta dos nossos pecados, Jesus também sabe o que é a sensação do abandono de Deus. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia nos diz que nós temos um sumo sacerdote que pode interceder por nós, porque ele sabe o que é sofrer. Davi, meus irmãos, ele aprendeu que o lugar dos sentimentos dele é diante do Senhor.
e pode enxergar que para cada sentimento, para cada a expressão de como ele se sente, tem um pedido junto. Tem compaixão de mim, me sinto debilitado. Sara-me, meus ossos estão abalados. Volta-me, socorre-me, porque eu estou cansado de tanto gemer todas as noites. O coração dele não conseguia desatrelar uma coisa da outra. O local dos meus sentimentos é diante do Senhor. E agora, se eu foquei na primeira parte, nos sentimentos de Davi, agora eu quero focar nas orações de Davi. Davi começa com essa perspectiva, né, da confissão, no versículo 1, que ele fala: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. A minha perspectiva dentro do texto é que Davi faz isso como uma perspectiva preventiva. Quando a gente começa a sofrer muito por alguma coisa, que a gente não sabe a razão, a gente começa a cascavelhar a vida da gente, a gente começa a cavar em todos os buracos para perceber o que está acontecendo. E a gente está acostumado a pensar isso, né? A gente acha que as coisas acontecem de maneira automática, né? Você pecou, você vai sofrer. Então todo sofrimento é pecado. Gente, o livro mais antigo da Bíblia já está desfazendo essa relação, que é Jó. A razão do sofrimento de Jó não foi por conta de pecado dele. Ele pecou durante o sofrimento, verdade. Mas a razão do sofrimento intenso que Jó passou não foi o erro dele. Mas nós encontramos, em alguns momentos, no discurso de Jó, ele pedindo perdão pelo pecado dele até lá da juventude. Seu Deus, será que tem alguma coisa lá na juventude que eu deixei passar? Por quê? Porque ele queria dizer assim: Senhor Deus, se o problema é pecado, me perdoe. Davi sabia que ele não era inocente. Davi sabia disso. Tanto é que nós temos salmos belíssimos de confissão que veio do próprio Davi. Inspirados por Deus, por meio do servo Davi. Ele sabia que a mão de Deus podia pesar e pode pesar muito sobre nós para corrigir as nossas falhas. Já vi consequências de Deus e erros de pessoas serem para o resto da vida. Por conta de um momento, de uma época da vida, em que aquela pessoa se distanciou do Senhor, foi contra a vontade do Senhor, e Deus trouxe consequências para a vida dessa pessoa que vão durar até o final da vida dela. Já vi isso acontecer. E creio que ainda haverá de acontecer. Deus pode sim, e a verdade é essa, que o nosso coração não está isento das falhas. E nós precisamos sim ter esse temor de estar com a nossa vida de santidade diante de Deus em dia. O que que significa a vida de santidade de Deus em dia? É que eu busco viver a vontade de Deus e busco pedir perdão quando eu não estou fazendo isso. Nosso coração, ele se turva no sofrimento e ele quase que se foca em buscar descobrir a causa. Agora, um dos padrões que você vai poder encontrar na Bíblia é que quando um sofrimento vem sobre a vida de alguém que está com o Senhor, que caminha com o Senhor, Deus fala que a razão é essa. Deus fala isso. Jó não soube. José foi parar na prisão. Hora nenhuma Deus disse. Mas quando Nabucodonosor virou um animal por conta do orgulho dele, ele foi avisado que isso estava acontecendo porque ele era um orgulho. Ananias e Safira foram mortos por conta dos seus pecados e eles foram avisados que eles seriam mortos por conta dos seus pecados. É fácil encontrar esse padrão na Bíblia. Onde é que eu estou querendo chegar de maneira muito prática? Se você estiver sofrendo por conta de algo errado que você está fazendo ou fez, Deus vai dizer isso para você. Se Ele não tem dito, provavelmente a razão do seu sofrimento são outras coisas. A única exceção que eu quero abrir aqui, vamos dizer assim, é o tal do orgulhoso. Por quê? Porque o orgulhoso é aquela pessoa que não enxerga os seus próprios erros. Ele começa a sofrer e até Deus quebrar o orgulho daquele cara, ele vai achar que não tem nada errado, porque ele é orgulhoso.
coisa mais difícil que tem de tratar é o tal do orgulhoso, porque ele não consegue ver o erro dele. Mas entenda que o padrão bíblico é esse. Quando nós sofremos por conta de algo errado que nós estamos fazendo, Deus nos fala que a razão é essa. E o remédio para os nossos pecados é exatamente esse que a gente encontra nesse salmo aqui. Se a razão desse salmo foi um pecado, Davi dá o remédio. Confissão e humilhação diante de Deus, meu amigo. Não tem outro caminho, não. Não é querer dar um jeitinho, poder dizer que não foi bem assim, é porque veja bem. Não, 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 não. É confissão e humilhação diante do Deus a quem nós erramos e pecamos. Pedir clamor a Deus. Davi coloca aqui em um dos seus pedidos, ele fala, Senhor, até quando? Essa expressão aparece 30 vezes na Bíblia, 16 em Salmos. E essa é uma pergunta que muita gente faz quando está sofrendo por muito tempo. Até quando eu vou ter que suportar isso? Tem um casal que a gente acompanha, que o marido já vem lutando com câncer há anos. E a pergunta, muitas vezes, que brota do coração é essa, até quando? Se você pegar para ler a biografia de João Calvino, nós nos encantamos, né? Quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa do Calvino, né? Nos encantamos com seus escritos. Quando você vê a biografia, Calvino batalhava com a doença estomacal durante a vida inteira dele. E a biografia fala, né? A história nos conta, que Davi não era muito de reclamar da doença dele, mas ele falava, Senhor Deus, até quando? A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, dessa perspectiva do agir de Deus, né? O salmista também pede aqui no versículo 4, ele fala, Senhor Deus, volta-te, socorre-me, salva-me por tua graça. Essa ideia do voltar, parece que ele está clamando a Deus por alguém que ele sente que está ausente. E essa também é uma sensação muito comum quando a gente está no sofrimento. Parece que Deus está ausente. Porque se Deus estivesse presente, eu não estava sofrendo assim. Aqui a gente encontra uma falha da nossa visão do próprio Deus. A gente tem a tendência de achar que Deus só está perto quando Ele nos favorece. Isso está errado. Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Não é em meio ao sofrimento que Deus se retira. Apesar nos dias, nos meses do sofrimento de Jó, ele orar a Deus tantas vezes para Deus lhe responder, até acusar de Deus estar como inimigo contra ele, Jó sentiu falta da presença de Deus, da manifestação de Deus na vida dele. Mas nós precisamos estabelecer uma diferença entre a realidade e a nossa percepção da realidade. O fato de nós não percebermos, sentirmos a Deus, como gostamos de falar, não significa que Ele não esteja ali. Tanto é que depois, quando Deus começa a falar e começa a conversar com Jó, muitas das coisas que Jó tinha dito, Deus toca nos assuntos, mostrando que Ele estava ali. Não se deixe enganar da sua percepção do ser de Deus. Quando Deus parecer ausente, não vai ser nada além do que isso. Parece, mas não é. Eu gosto de uma frase não sei se eu vou conseguir reproduzi-la aqui, uma frase do Augusto Nicodemos, né, que diz assim que fé é quando tudo está dando errado, quando Deus não está respondendo, os milagres não estão acontecendo, mas você continua acreditando. Gente, é muito fácil ter fé quando tudo está acontecendo do jeito que a gente quer. Você ora, Deus responde, Deus dá.
Qual é a dificuldade de ter fé? Tem fé em Deus? Claro, claro que eu tenho. Agora, quando as coisas começam a sair do nosso controle e sair da esfera de como a gente gostaria que estivesse acontecendo, não, agora Deus não funciona mais. É preciso que nós nos lembremos que um dos propósitos do nosso sofrimento é resgatar a nossa dependência de Deus. Nós conseguimos viver tantos momentos, épocas da nossa vida sem depender de Deus. Ou pelo menos sem achar que dependemos. E acabamos perdendo essa riqueza do relacionamento, da vivência com Deus. Aí o que é que Deus faz? Algumas vezes Ele permite que o sofrimento venha. C.S. Lewis disse isso. Sofrimento é o megafone de Deus. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer nada. Era para a gente aprender isso quando estava tudo bem. Quem dirá quando está tudo ruim? Mas não. Quando está tudo bem a gente esquece de Deus. Eu estou profundamente convicto de que a abundância é muito mais perigosa do que a escassez. Por conta disso. Porque a gente acha que pode viver sem Deus na abundância. Meus irmãos, nós hoje temos encarado a fraqueza, ou os momentos de fraqueza, como um momento de a gente se entupir de Netflix. E não de buscar mais a Deus. Isso está errado. A gente acha que resolve a tristeza, as dificuldades, os momentos difíceis da vida com excesso de entretenimento. Vai durar mais. Porque o propósito é a gente buscar mais a Deus. Nós temos olhado o sofrimento como um intruso na vida. Mas se você quiser ser sincero com a história, com a palavra de Deus, ele é um instrumento de Deus para a divulgação da sua glória. Porque a maior manifestação do amor do nosso Deus foi através do incrível sofrimento do seu Filho. O sofrimento faz parte desse mundo e Deus o usa para a sua glória. E vai usar na nossa vida. Todos os momentos da história em que o Evangelho cresceu rapidamente em algum lugar, houve amplo sofrimento. E a gente quer enxergar o sofrimento como uma coisa estipada da nossa vida, estranha à nossa vida. Não o é, nem deve ser. Deus tem guiado o mundo e a nossa vida para a glória dele. O problema é que muitas vezes a gente inverte e se coloca no centro e coloca Deus como o meu ajudante. Aí o sofrimento realmente não tem lugar. Porque o sofrimento só atrapalha isso. Mas quando Deus é o centro e a nossa vida é guiada para Ele, a nossa vida é dele. Ele faz o que quiser. E Ele fará isso de maneira maravilhosa para a sua glória. E redundará um dia em bondade e graça vindo da parte do Senhor. Mesmo dos momentos mais difíceis da nossa vida. Cuidado para no sofrimento você não inverter e colocar você no centro e deixar Deus como um acessório da vida. No sofrimento, muitos dos nossos apoios vão embora. Por isso que eu creio que ele fala no versículo 10, que muitos que queriam o mal alegram-se, né? Quando nós estamos passando por momentos de tristeza. Meus irmãos, eu creio que uma das coisas que os Salmos nos ajuda a resgatar, principalmente esse livro número 1, que nós vamos passar o ano batalhando e ouvindo e sendo exortado e consolado, é que os Salmos nos ajudam a resgatar a essencialidade de termos um relacionamento íntimo e forte com Deus. Porque é isso que nos sustenta. A falta de investimento no nosso relacionamento com Deus tem criado corações fracos, suscetíveis, porque não tem Bíblia para alimentar,
Não tem comunhão com o Senhor para aguentar as tempestades da vida. Não tem. A quantidade de cristão que tem abdicado de ter a Bíblia como o seu diário está subindo na mesma quantidade de cristãos que não aguentam as situações difíceis da vida. Não estou dizendo que a sua profunda comunhão com Deus vai lhe livrar desses momentos, mas vai fazer você passar por eles de uma maneira diferente. Porque a Bíblia está lá para balancear o seu coração. Não espere o dia mal para investir em estar com Deus, não. Sabe por quê? Porque no dia mal você não tem força para fazer isso. Eu lembro uma vez eu conversando com a minha mãe, e ela tinha o costume dessa época que eu vou contar, de estar com Deus, de fazer o momento dela devocional, de investir no relacionamento dela com Deus. E ela disse assim, eu não sei porquê, Deus me levou a... Eu não sabia porquê. Deus me levou a estudar o livro de Jó. E eu estudei aquele livro e foi um momento bom, mas... Não entendi, na vida estava tudo bem. Na época ela tinha os 3 filhos maravilhosos dela. Ai. Pouco tempo depois, meu pai se acidentou. Tudo aquilo que ela aprendeu, estudando o livro de Jó, foi colocado à prova durante o próximo ano da vida dela. Se isso não tivesse acontecido, você acha que você vai ficar estudando o livro de Jó no meio do sofrimento? Não vai. Se fortifique para a batalha. Não espere a batalha vir para querer correr atrás do prejuízo. Não vai dar certo. Se você se sente mal, se você se sente do jeito que o salmista está colocando aqui, tome as providências cabíveis. Procure pastores, peça boas indicações de psicólogos, Psicólogos cristãos, se for o caso de precisar de um psiquiatra, isso não é coisa do diabo, não. Mas invista o máximo que você conseguir em estar com Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e sabe aquele momento que você precisa de 30 minutos para fazer a quantidade de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo? Não, porque está acontecendo isso, porque meu pai não sei o quê, meu marido não sei o quê, meu filho não sei o quê, meu papai, um bocado de coisa acontecendo assim ao mesmo tempo. Você não sabe nem como é que a pessoa está conseguindo acordar e dormir. E eu achei bacana, porque no final da descrição ela faz, e aí minha devocional vai para o buraco junto, no meio dessa confusão toda. Meus irmãos, eu sei que em momentos de fraqueza a gente não consegue, muitas vezes, estudar a Bíblia ou orar da maneira como a gente talvez tenha costume, se tem costume, Mas não deixe de se dedicar ao Senhor, de ter aquele momento com o Senhor. Não deixe de fazer isso, é isso que nos sustenta. Meus irmãos, sabe por que nós vamos encontrar nos Salmos muitas e muitas e muitas orações? Sabe por que a gente vai ouvir vez após vez que nós precisamos investir na nossa comunhão com Deus, nossa vida de oração diante de Deus? Porque quando nós chegamos no versículo 9, nós temos uma promessa de Deus. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Davi escreveu esse salmo depois do que viveu. Você já percebeu que depois que a gente vive uma situação difícil, as coisas meio que tomam uma proporção diferente? Não é verdade? Porque a gente vai lendo o salmo, parece que quando ele entra no versículo 9, é um negócio que está fora de ordem, assim. Davi olha para o sofrimento passado, tudo que ele viveu, diz, rapaz, que momento difícil da minha vida. Que meu corpo ficou debilitado, eu chorava todo dia. E a única coisa que ele registra de Deus, em meio a todos os seus pedidos, em meio
a todas os seus sentimentos, ele fala: Deus ouve. Não, meu amigo, quando você estiver triste, você não está orando para o teto. Nós temos uma promessa por parte do nosso Senhor, que toda a nossa oração, ela é ouvida, e acalanta o coração, e acolhida. Tem coisa mais gostosa do que a gente ser acolhido? Você chega num lugar novo, não conhece ninguém. Aí chega uma família aí, acolhe você. A gente se sente bem, não é? Imagine agora a gente num momento de profundo pesar, numa luta grande, e a gente ora a Deus e faz: será? Deus ouve, Deus acolhe a nossa oração. Pode orar. Se dedique a isso. Porque Ele está prometendo que Ele está ouvindo e Ele está acolhendo. Meus irmãos, nós queremos que Deus haja rápido. Porque, ainda mais na nossa geração, tem criado uma incrível dificuldade de esperar. Eu já estou, apesar meu rostinho bonito, né, já está... Eu já estou tendo época, né? Na minha época a internet tinha que ser de madrugada, né? O povo falava um com o outro, era por mensagem de texto mesmo. Não tinha esse negócio de mandar figurinha, vídeo. E hoje em dia 4G está devagar, o pessoal quer 5. A gente está numa época que as coisas, se não acontecerem ontem, não funcionou. E a gente quer levar isso para Deus. Então, o momento de dificuldade, quando a gente passar, é esse momento de espera. O que é que a gente vai fazer enquanto nós estamos esperando quando Deus agirá? Porque Deus agirá. Deus fará algo. Até quando? Enquanto nós esperamos, creia que Ele está ouvindo. Que Ele vai agir. Ou Ele vai mudar a maneira como você olha para a mesma circunstância, ou Ele vai mudar a circunstância. Mas Deus agirá. E aqui Ele fala que os inimigos dele, num instante, serão retirados e cobertos de vergonha. Uma das outras traduções para num instante é repentinamente. Quando você achar que não tem mais solução, Deus vai fazer assim: peraí. Eu lembro um rapaz... Lá em Noronha, que ele era uma figura. Ele contando a história da conversão dele. E ele estava desesperado, porque ele estava devendo dinheiro. Muito dinheiro. E estava se metido com gente, porque era dinheiro de aposta. Tinha gente que estava dizendo: se você não pagar até amanhã, você vai ser morto. E ele estava assim, desesperado com essa dívida, ele quase se matou. Ele era militar. E ele estava devendo muito dinheiro, ele não sabia de onde é que ia tirar. E ele foi orar a Deus. Ele disse: Senhor Deus, eu já ouvi muito falar do Senhor. Mas eu quero lhe pedir sua ajuda hoje. Se o Senhor é tudo que estão dizendo aí, me ajude. Ele disse que quando chegou naquela noite, o prazo era no outro dia. Chegou um amigo dele assim, do quartel, e fez assim: rapaz, eu estou triste. Ele: estou triste. Se você soubesse que é tristeza. Aí ele disse: tá triste por quê? Disse: não, porque todo mês vinha lá no meu contra-cheque que tinha um empréstimo que eu tinha feito e saía um dinheiro, sabe? E agora acabou de pagar o empréstimo. E não está vindo mais lá, sabe? E eu queria que continuasse. Ele disse: rapaz, eu tenho uma solução para tu. Pois no anseio de ver um negócio saindo lá do salário, o cara pegou o dinheiro emprestado para ele, ele pagou a dívida e ficou pagando parcelado. Um dia antes. Repentinamente, Deus agirá.
Deus transformará, como transformou esse salmo no coração de Davi, o sofrimento numa doce lembrança de que Ele é presente. Quando você olhar para trás, você vai ver o sofrimento tendo passado, Deus tendo agido e diz assim, eu achava que não, mas Deus estava presente comigo o tempo todo. Isso fortificará ainda mais o nosso relacionamento com Ele e a reconhecer que todas as boas dádivas vêm de Deus. Cada súplica, meus irmãos, do nosso coração precisa repousar sobre a verdade de que nós somos amados por Deus, nós somos filhos do dono do universo, da qual já provou o seu amor por nós, como nos diz Romanos 5,8, entregando o seu Filho. Se Deus nos deu o seu Filho, o quanto Ele não cuidará de nós? Todo sofrimento nesse mundo é temporário, à luz da eternidade. Nenhuma dor, nenhuma doença ou até a morte pode nos tirar a esperança que nós temos proposta. A Bíblia nos ensina que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta. Eu espero de verdade que o coração, a alma, o corpo de cada um de nós encontre em Deus, na palavra dele, o consolo para viver um dia de cada vez. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu sabes, ó Pai, a luta de cada um. Até de alguns que estão numa luta tão grande que nem vir para cá conseguem. Mas que o coração não quer desistir de Ti, Senhor. Que lá no fundo a alma sabe que depende de Ti, ó Pai, para tudo que faz e vive. Senhor Deus, que maravilha saber que nos momentos mais difíceis nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que sempre está presente, mesmo que a nossa percepção nos diga o contrário. Um Deus que ouve e acolhe a nossa oração. Nos ajuda a saber esperar, Senhor Deus, até o momento em que Tu agirás. Fortifica o nosso coração. Nos ensina a Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti. Em nome de Jesus, amém.